O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem nossos pecados. Amém. Nós caminhamos para identificarmos com Jesus. Toda a nossa dedicação, nosso esforço, nosso empenho é para viver bem o ser batizado, para viver bem aquilo que somos chamados a viver, testemunhar a pessoa de Jesus. Então, na primeira leitura, extraída do livro da sabedoria, esse livro foi escrito em Alexandria, no Egito, portanto, na diáspora, uma comunidade fora de Jerusalém. Mais ou menos apareceu esse livro século II antes de Cristo. E os judeus eram provados, viviam reunidos numa comunidade, uma sinagoga, menos de 200 pessoas, era o total daquela comunidade judaica, e eram sempre provocados. Por quê? Eles viam a cultura grega, a cultura helênica, que tinha outro estilo, e eles não queriam seguir a filosofia, seguir o mundão, queria seguir a Deus. Aí entra a primeira leitura de hoje. Vamos provar, vamos colocar no teste esse povo, vamos provar a serenidade, vamos provar a paciência, porque eles apresentavam um outro estilo de vida, não aquele da sociedade corrente, da cultura helênica, da filosofia grega, nada disso. Eles queriam amar a Deus, viver a lei, viver a Torá, glorificar a Deus, ter Deus como centro, viver cumprindo os mandamentos. E aí, por isso que nós escutamos, vamos ver a sua serenidade, vamos provar a sua paciência. E muitas vezes é assim. Alguém que trabalha numa empresa, só tem ele ali, dizer que acredita em Jesus, que está se esforçando para viver o seu batismo. Os outros fazem o quê? Chacota, ri, tira o sarro,
Mas o que estão fazendo? Estão provando a paciência. A fé daquela pessoa está sendo provada. Por isso que um cristão tem que estar sedimentado, firmado, estar enervado, dizer assim, com a Eucaristia, com a palavra de Deus, com a oração. Mas uma coisa robusta, não uma coisa, aquela coisinha, água de rosa, aquela água com açúcar. Não pode ser uma água com açúcar, um leitinho, uma aguinha com leite, aquela coisa. Não, precisa alimento sólido para enfrentar a correnteza. Por quê? Os cristãos estão inseridos em uma sociedade anti-evangelho, anti-projeto de Deus. Tanto que tem muitos batizados que se dizem cristãos, que vivem o quê? Vivem um ateísmo prático, buscando só as coisas materiais, como se importasse, estivesse acima de tudo, a vida terrena. A vida terrena. Então, Jesus, o que está fazendo? Com os apóstolos, 12 apóstolos, ensinando. Porque antes Jesus falava às multidões. Agora, ele está atravessando a Galileia, ensinando para os apóstolos. E quer nos ensinar. O que ele quer nos ensinar? Como devemos viver como cristão, identificando-nos com a pessoa de Cristo Jesus. Então, hoje, ele faz o segundo anúncio da paixão. O que consiste nesse segundo anúncio? O Filho do Homem vai ser entregue, vai ser chicoteado, vai ser crucificado, vai sofrer. Porque quando ele fez o primeiro anúncio da paixão, Pedro chamou Jesus de lado e falou: sim, Senhor, não, eu aceito tudo, menos isso daqui. Jesus, o que disse para ele? Para trás de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus. Você não está imbuído do pensamento de Deus. Você pensa como os homens. Pensa como os homens, sim, porque todo homem, toda mulher, todo ser humano tem medo do sofrimento. Tem medo. Jesus estava falando de cruz, de sofrimento. Ele disse: mas ressuscitarei no último dia, no terceiro dia ressuscitarei. Eles estavam conversando quem seria o maior. Escutavam Jesus dizer do seu projeto de vida. Estava indo para Jerusalém, estava caminhando rumo à cruz. É o Pai que está oferecendo o seu Filho para resgatar a humanidade do pecado, da escravidão, do pecado. É o Pai que está oferecendo, está doando o seu Filho. O Filho está caminhando em obediência ao Pai. Os discípulos, os apóstolos, o que tinham medo de perguntar, não perguntava. Olha, passou zip na boca, não perguntou. Em casa Jesus perguntou: mas espera aí, vamos ver o que vai sair fora. O que estavam conversando pelo caminho? Todo mundo quieto, mudo, porque no caminho tinha conversado quem seria o maior. Quem era o maior? Aqui Jesus reverte, mostra tudo o contrário. O quê?
que o maior é aquele que serve. A autoridade faz no serviço, por amor a Ele, faz crescer e não diminuir. Não é um pedestal, não é para galgar degrau, sabe? Não é status. Ser seguidor de Jesus não é status, não é pedestal, não é galgar graus. É identificar-se com Ele, é caminhar com Ele para a cruz, identificar com Ele no sofrimento. Por isso que os apóstolos não querem saber, não falam, não perguntam. Jesus fala. Pega uma criança, coloca no meio deles e vai dizer: quem se tornar como essa criança, esse sim. Porque a criança tem a docilidade, a humildade de acolher. Acolher o quê? As coisas boas. As coisas boas. As coisas ruins, aquelas coisas que pervertem a criança, ela não recebe. Porque aquilo vai ser a ruína, vai ser prejudicial, não contribui para a felicidade. Se não contribui para a felicidade, aquela criança ela não recebeu, ela foi vítima. A criança não se defende. Uma criança não se defende. Uma criança tem a docilidade. Então, alguém mexe com uma criança. A criança, o que? Ela responde com o quê? Com um sorriso. Então, Cristo Jesus quer que identifiquemos-nos como uma criança que é dócil, recebe e tem a humildade, confia no adulto. Nem sempre dá certo. Mas Deus, quando Jesus fala: olha, vocês que são maus, se o teu filho que te pede um peixe, você dá para ele uma cobra? Você dá para ele, se ele te pede um pão, você dá para ele uma pedra, um escorpião? Não, se vocês que são maus, você não vai dar uma coisa prejudicial a uma criança. Não, se vocês que são maus, tem a disposição de dar coisas boas aos vossos filhos, até que alguém prove ao contrário. Vocês que são maus, dão coisas boas. O Pai Celeste, o Pai que ama vocês incondicionalmente, dará para vocês o Espírito Santo. É a sabedoria, é a paciência, é a sabedoria da cruz. A sabedoria da cruz é o que nós escutamos na segunda leitura. Essa sabedoria. Qual é essa sabedoria? A sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto. Não é a sabedoria mundana, anti-evangélica. Não é. Que a segunda leitura vai dizer as invejas, as rivalidades, o que produz? Nada de bom. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos. Bons frutos. A sabedoria da cruz. Jesus é a sabedoria encarnada. Ele não é um homem sábio. Como ele fala, não sei quem lá, um outro aí, um que veio depois, ou melhor, que veio antes, que veio depois, foi sábio, não sei quem, outro, aquele lá, não sei da onde, da religião, da filosofia oriental. Não, Jesus não é um homem sábio.
Ele é a sabedoria encarnada. Então, quando alguém se identifica com Jesus, essa pessoa é sábia. Sábia a partir de Jesus. Ou melhor, a sabedoria que dá o Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Então, a felicidade do homem, felicidade é a glória de Deus. Santo Irineu, quando vai dizer, a glória de Deus é o homem vivo. A vida do homem é a visão de Deus. É a visão de Deus. Então, poderíamos dizer, a glória de Deus é a nossa felicidade. Por isso enviou o seu Filho para sacrificar por amor, para nos dar vida, para nos dar a vida em abundância. Então, peçamos a Maria Santíssima, a Rainha da Paz, ela que nos dá o seu auxílio constante, o seu auxílio valiosíssimo para identificar-nos com o seu Filho, nos dá o seu auxílio. Então peçamos a ela esse auxílio valiosíssimo, todos em pé, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Rainha